sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aulinha de Biologia 1. Hoje nós vamos então trabalhar duas coisas da nossa Biologia 1. Vamos terminar o reino Monera, que começamos na semana passada. Falei com vocês qual que eram as principais características do reino. Conversamos também sobre o tipo de célula que a gente encontra lá no reino Monera, toda a estrutura celular de uma bactéria, e comecei a falar sobre o metabolismo bacteriano. Nessa aula de hoje, nós vamos terminar o metabolismo, falar sobre os tipos de reprodução das bactérias e terminamos essa história falando um pouco sobre taxonomia e sistemática. Coisas simples que, quando cai em prova, não tem muito problema, não tem muita coisa para a gente ficar tão preocupado, mas é importante eu falar algumas coisinhas para vocês, para a gente evitar qualquer tipo de erro. Beleza? Então vamos começar. Vou então aqui começar a compartilhar a tela com vocês. Então vamos embora, turma. A gente então estava falando de reino Monera, características gerais já foi. Eu quero só retomar do ponto aonde eu parei na última aula. Do ponto onde a gente parei na última aula, nós estávamos falando sobre metabolismo bacteriano. E esse metabolismo bacteriano a gente classificou em relação a dois critérios. O primeiro critério era em relação à obtenção do alimento. Sim, turma da manhã, eu sei que eu já passei isso para vocês, mas eu vou passar de novo agora de uma forma mais rápida, só citando o que a gente precisa saber, porque o critério número 2 é uma continuação do critério número 1. O critério 1 é a obtenção do alimento. O que é o alimento? Vamos ver se vocês lembram então. O alimento é uma substância orgânica que tem energia dentro dele. Significa então que a gente precisa descobrir como que as bactérias vão conseguir essa substância orgânica. Eu coloquei na apresentação para vocês o principal exemplo dessa substância, que seria um carboidrato. Mas a gente também lembra um pouquinho lá das nossas aulas de bioquímica, que lipídios também têm muita energia, não é? E se precisar, no final das contas, até proteína dentro de aminoácidos também teria energia ali. Agora, para a gente discutir como que uma bactéria consegue o seu alimento, colocamos elas em dois grupos diferentes. O primeiro grupo, as bactérias autótrofas. Essa palavra autótrofa refere-se a bactérias que conseguem produzir o próprio alimento. Olha aí na apresentação de vocês. Tinha que passar, olha lá. Você vai perceber que, nesse caso, o alimento está surgindo de dentro da bactéria. Isso significa que a própria bactéria produziu esse carboidrato. Então, a prova poderia te perguntar como que essa bactéria, turma, vai produzir esse alimento? De onde que surgiu esse carboidrato que ela tanto precisa? Bom, isso pode aparecer pelo processo da fotossíntese. A gente até falou um pouco dela lá na aula de citologia, quando eu estava falando sobre cloroplasto e tudo mais. É importante você anotar aí para mim, não sei se eu falei isso na aula da semana passada. Existem sim bactérias fotossintetizantes, beleza. Mas a gente estabeleceu que bactéria não tem organela nenhuma. Na verdade tem, são os ribossomos, mas só eles. Então pode aparecer uma confusãozinha na prova quando ela te joga o seguinte. Olha, você estudou que fotossíntese acontece dentro dos cloroplastos. São aquelas organelas que encontramos dentro de algas e de plantas. E as bactérias que fazem fotossíntese? Bactéria não tem cloroplasto. A sua resposta tem que ser o seguinte, cara, não precisa ter um cloroplasto para fazer uma fotossíntese. Se tiver um cloroplasto, melhor, porque aí todas as enzimas relacionadas à fotossíntese ficam guardadas lá. Agora, no caso de bactérias, a fotossíntese vai acontecer dentro da célula, vai acontecer no citoplasma. Então, tome cuidado com isso daí, tá? Não é porque uma bactéria não tem cloroplasto que ela não pode fazer fotossíntese. Guarda essa. Então, pela fotossíntese, ela pode produzir o seu alimento. Nesse caso, a energia que está dentro do alimento virá da luz, por isso, fotossíntese, produção do alimento a partir da luz. Mas, ali eu coloquei o exemplo para vocês, mas existem bactérias que são capazes de produzir o alimento e essa energia que estará dentro do alimento não virá da luz. Virá de substâncias inorgânicas. Esse processo chamamos de
quimiossíntese. Outra coisa muito legal para você aí do outro lado anotar para mim, que esse processo de quimiossíntese são exclusivos das bactérias. Nenhum outro ser vivo é capaz de fazer a quimiossíntese. Essa quimiossíntese é a especialidade de bactérias que vivem em ambientes bastante inóspitos. Imagina aí, então, uma bactéria que vive numa cratera de um vulcão. Ali não tem matéria orgânica para ela poder se alimentar, então ela tem que produzir a própria. Mas luz ali é muito difícil de chegar. Então ela precisa produzir a sua comida na ausência de luz. Nome desse processo, quimiossíntese que você está vendo aí. Beleza. Essas são as bactérias que produzem a própria comida. Agora, tem bactérias que não produzem a comida. São as bactérias chamadas de heterótrofas. Nesse caso, como vocês podem observar aí na apresentação, turma amanhã, o alimento virado de fora. Então, essa bactéria conquista esse alimento que está no meio, e aí, nesse ponto, a prova te pergunta, beleza, se a bactéria está pegando alimento que vem de fora, esse alimento está vindo de onde? Classificamos as bactérias, então, em bactérias parasitas. Vão roubar o seu alimento de outros seres vivos, prejudicando esse outro ser vivo. Tem, então, vários exemplos para vocês. As decompositoras, também chamadas de sapróvoras, saprofíticas ou saprofágicas. Qualquer um desses nomes pode cair na prova, viu, turma? Bactéria decompositora é aquela bactéria que consegue o seu alimento de onde? De um organismo já morto. Ele vai pegar, então, matéria orgânica morta e absorver. Então, não prejudica ninguém, certo? Porque o ser vivo já morreu, então ele não vai usar aquele alimento mais. Ela vai lá e consome. E, por último, as bactérias simbiontes. Por último, mas não menos importantes. Na verdade, essas simbiontes são bastante cobradas em prova, porque são aquelas bactérias que vivem em associação com outros seres vivos. Dois exemplos que eu citei na última aula. Bactérias que vivem no estômago dos ruminantes. Ruminantes, para você que não se lembra, são aqueles animais que fazem a ruminação. Eles alimentam, por exemplo, de capim. Aí, como eles precisam aproveitar toda aquela carboidrato do capim, inclusive a celulose, ele tem um processo de digestão mais prolongado. E, nesse caso, as bactérias ajudam eles. Mas outro exemplo, que eu acho mais importante ainda, são as bactérias da nossa flora intestinal. Bactérias que vivem no nosso intestino, que se alimentam do que a gente come. Então, ela está roubando comida minha, sim. Mas ela devolve isso de uma outra maneira. Ela devolve isso me ajudando na digestão, produzindo determinadas vitaminas. Então, você percebe, mesmo essas bactérias do meu intestino, que estão, entre aspas, roubando a minha comida, ela me devolve alguma coisa. Então, é bom para ambos os lados. Essas são as bactérias simbiontes. Legal? Isso, então, foi uma revisãozinha do que falamos na última aula, de como é a conquista desse alimento. Agora, você vai pensar o seguinte, independente se a bactéria é autótrofa ou heterótrofa, esse alimento, ele entrou na célula bacteriana. A próxima coisa que a gente tem que discutir é o seguinte, como que essa bactéria vai tirar energia desse alimento? Já está lá dentro, seja produzido ou seja absorvido. Agora temos que quebrar essa glicose, quebrar esse alimento para tirar energia. Critério número 2. A produção de energia. Basicamente, você tem aquela molécula orgânica, representada no carboidrato, aí na sua apresentação. E para a gente poder quebrar esse carboidrato e tirar a energia de dentro dele, como que uma bactéria pode fazer isso? Vamos ver isso aí? Senhores, você vai anotar aí para mim que, em relação à produção de energia, existem duas maneiras de se fazer isso. Bactérias que vão usar o gás oxigênio para quebrar a sua glicose. Dá uma olhada aí, ó. Na presença de oxigênio, vamos quebrar essa glicose, liberar a energia lá de dentro. A energia liberada é suficiente para produzir 38 moléculas de ATPs.
Lembra que a ATP é aquela moléculazinha de energia que todo ser vivo utiliza. Você vai anotar aí para mim que as bactérias que utilizam gás oxigênio para quebrar o alimento são as bactérias chamadas de aeróbias, porque elas realizam a respiração aeróbia. Elas utilizam gás oxigênio para fazer isso. Tranquilo? Agora, existe uma outra maneira de tirar a energia da glicose. Seria sem o oxigênio. Eu quero que primeiro você observe a grande diferença. Na ausência de oxigênio, quando você quebra a glicose, a liberação de energia é muito menor. Utilizando o oxigênio, produzimos 38 moléculas de ATP. Não usando o oxigênio, produzimos apenas 2 moléculas de ATP. Então, meus queridos, você vai fazer uma anotação aí para mim. Existem as bactérias aeróbias, usam oxigênio. Existem as bactérias anaeróbias. Elas de jeito nenhum usarão oxigênio. A grande maioria fará fermentação. Um ótimo exemplo para vocês são os lactobacilos, aqueles que fazem fermentação lática. Temos também bactérias ali, já é menos comum, mas faz fermentação alcoólica. Enfim, lactobacilo é um ótimo exemplo. Então a gente separou aí, vamos ver aqui, ó. As bactérias aeróbias usam oxigênio e as anaeróbias, que não usam oxigênio. Tem uma bactéria no meio, que eu não coloquei aí, mas você vai anotar para mim. São as bactérias anaeróbias facultativas. O que significa dizer que ela é uma anaeróbia facultativa? Preste atenção. Essa é a bactéria, turma, Total Flex. Na presença de oxigênio, ela utiliza esse gás. Aí ela vai quebrar a glicose, vai produzir bastante energia. Isso é legal. Mas, se essas bactérias anaeróbias facultativas estiverem em um ambiente desprovido de gás oxigênio, sem problema. Elas conseguem realizar um processo anaeróbio. Elas conseguem quebrar a glicose na ausência de oxigênio. Ah, cacique, mas ela vai produzir menos energia. Realmente vai. Então, o metabolismo dela vai diminuir, mas ela consegue sobreviver, na verdade. Então, resumimos. Esse critério número 2, as bactérias em 3 tipos. Aeróbias, dependem de oxigênio. Se você tira o oxigênio das aeróbias, elas morrem. Na outra ponta, as anaeróbias. A prova pode chamar elas também de anaeróbias restritas, porque elas só sobrevivem na ausência de oxigênio. Tá? Se você pegar uma anaeróbia restrita e colocar no ambiente com oxigênio, o oxigênio é tóxico para ela, ela morre. E no meio, você tem aquela que joga nos 2 times, que chamaremos elas de anaeróbias facultativas. Tá? Anaeróbias facultativas, na presença de O2 ela utiliza, legal, mas se não tiver O2, sem problema, eu faço o processo anaeróbio. Legal? Então, meus queridos, estão aí os critérios de metabolismo bacteriano que você precisava estudar, e agora você mistura os 2. Você tem aquela autótrofa aeróbia, heterótrofa anaeróbia, aí você vai vendo. Você primeiro define como que a comida chega e depois como que quebra a comida. Beleza? Vamos agora entender como é que essas bactérias elas vão se reproduzir. Basicamente, nós vamos ter 2 tipos de reprodução nas bactérias. A reprodução assexuada, naquela que não tem troca de material genético. Você vai anotando aí para mim, então, colocamos agora próximo ponto, reprodução bacteriana. Primeiro tipo de reprodução assexuada. Lembra que eu comentei com vocês. Reprodução sexuada, reprodução assexuada não tem nada a ver com sexo. Tem a ver com troca de material genético, com variabilidade. Quando falamos que acontece uma reprodução assexuada,
Significa na prática que essas bactérias, elas estão gerando novas bactérias idênticas à inicial, à original. Não tem nada de novo, o material genético é sempre o mesmo. Você vai colocar aí para mim, ó, que então, na reprodução assexuada, as células filhas são geneticamente idênticas à célula mãe, à célula original. E isso constitui um processo de clonagem, porque clones, meus queridos, são indivíduos geneticamente idênticos. Eu ainda não cheguei nesse ponto na aula lá de Bio2, amanhã a gente vai terminar a genética no LinkedIn, e aí na próxima semana a gente vai falar de engenharia genética, tal, essas coisas de biotecnologia, e aí eu vou jogar a clonagem para os senhores. Mas como eu já estou falando de clone aqui hoje, perdão, é importante que vocês entendam. Se eu fizer um clone seu, por exemplo, tipo, tá passando no Viva, o clone, ali tá perfeito. O clone é o quê? É um sujeito geneticamente idêntico a você. Mas quando eu faço um clone seu, não vai aparecer uma pessoa igual a você, querido. Vai ser um recém-nascido que vai sair da barriga de alguma mulher que tem exatamente o mesmo DNA que você. Ou seja, a genética do seu clone vai ser igual, mas não quer dizer que esse indivíduo será igual a você. Por exemplo, você cresceu numa família atleticana e você é atleticano. Esse seu clone pode crescer numa família cruzeirense e ser cruzeirense. Não tem nada a ver com a outra, entendeu? Estou colocando time aqui só para traçar uma questão de personalidade. Ela pode ter algumas características diferentes de vocês, como a gente citou lá atrás, quando eu expliquei para vocês a diferença entre gêmeos dizigóticos e gêmeos idênticos. Então, clones são indivíduos idênticos no DNA. Então, eles têm que produzir as mesmas proteínas. Mas já estudamos que os fenótipos, as características manifestadas, podem ser influenciadas pelo ambiente. Legal? Como que uma bactéria, turma, se reproduz assexuadamente? Esses são os nomes dos processos. Divisão binária, fissão ou ciscipalidade. Geralmente a prova usa o termo de divisão binária. Basicamente, uma célula bacteriana vai fazer isso daí, ó. Você tem a célulazinha de amarelo, você tem a parede celular. Você está vendo aí uma linha tracejada, né, cheia de bolinhas, seria a membrana celular. Lembra da diferença? Dentro da célula, você tem o azul, que seria o hialoplasma. E essas bolinhas alaranjadas, os ribossomos. E essa linha preta, o cromossomo bacteriano. Lembrem-se que o cromossomo bacteriano é um cromossomo circular. Quer dizer, então, que ele não tem pontas. Uma ponta é atada na outra, então forma essa estrutura circular. Na divisão binária, super simples, eu vou só te mostrar o processo, mas você não precisaria descrever ele. Você só entende o que é a divisão binária. Primeira coisa que a célula tem que fazer, duplicar o seu cromossomo, porque cada uma das novas bactérias tem que ter a mesma informação. Esse cromossomo, então, separa do original e você vai e divide a célula em duas. Acabou. Cacique, isso é um tipo de mitose? É um tipo de mitose, porque a mitose é uma divisão celular onde as duas novas células são idênticas ao original. Então, é um tipo de mitose. Mas é uma mitose muito simples, é uma mitose especial. Porque aquela mitose que estudamos, ela tinha as fases, né? Prófase, metáfase, os cromossomos se duplicavam, iam para o meio, separavam as cromátides irmãs. Aqui não tem essa história. Então, é uma mitose do tipo divisão binária, super simples, bem característico dessas bactérias, organismos unicelulares. Legal? Vem a próxima pergunta. Bruno, qual bactéria que faz isso? Resposta: todas. Todas as bactérias se reproduzem de forma assexuada. Mas as bactérias, elas podem alternar. Eu sou uma bactéria, eu vou me dividir em duas. Dividir agora, tem dois Brunos aqui, então eu fiz uma divisão binária. Agora, esse novo Bruno pode fazer uma reprodução sexuada, se ele quiser. E como que isso acontece? Então vamos para o próximo aí, turma. Reprodução do tipo sexuado. Nesse caso, então, deverá haver uma recombinação gênica, ou seja, o material genético dessa bactéria, ele deve ser alterado de alguma maneira. E
Como que isso acontece? Turma, nós humanos temos uma reprodução sexuada. Nós animais, em termos gerais, temos reprodução sexuada. Para a espécie humana reproduzir sexuadamente, o que a gente precisa? Ó, se é sexuado, eu tenho que ter material genético novo. No nosso caso, eu pego metade da carga genética do pai, metade da carga genética da mãe, misturo. Se eu misturo, eu formo uma coisa nova. E essa coisa nova é você. Você é resultado da mistura genética do seu pai e da sua mãe. Então, se teve mistura genética, temos uma reprodução sexuada. Independente se vai haver sexo ou não. O grande exemplo disso é uma reprodução assistida. Se eu pego, então, um óvulo da mocinha, um espermatozoide do mocinho, e eu boto os dois para se encontrar num laboratório, eu te pergunto, houve sexo? Não houve. Dependendo se for um doador anônimo de espermatozoide, a dona do óvulo, ou seja, a mãe, nem vai saber quem é o pai. Não teve sexo, mas a reprodução continua sendo sexuada, porque esse indivíduo novo é fruto de uma mistura de material genético. No caso das bactérias, isso é muito mais simples. No caso de bactérias, eu não preciso botar as bactérias necessariamente transando, não preciso de gametas, eu não preciso de uma célula especial, espermatozoide e óvulo, para uma encontrar com a outra. Nesse caso, como as células já são unicelulares, essa recombinação, essa mistura de novos genes é simples e você vai ver aí agora para mim como é que acontece. Vamos lá, meus amigos. 3 maneiras para que essa recombinação gênica aconteça. Número 1, a conjugação. Na conjugação, eu vou só te mostrar o processo aí. Você vai tirando os prints, depois você vai anotando. Mas se você quiser anotar, acho que vai dar tempo. Vamos lá. Na conjugação. Conjugação, eu preciso de 2 bactérias. Obviamente, elas têm que ser da mesma espécie, senão fica bagunçando. Né? Você tem que pôr na cabeça. Um Vibrio cholera, ou seja, a bactéria causadora do cólera, não pode misturar genes com, sei lá, com a Mycobacterium tuberculosis, a causadora da tuberculose. São bactérias diferentes, galera. Pensa nisso. Bactérias também têm espécies, então essas reproduções têm que ser entre indivíduos da mesma espécie. Não bagunça tudo, não. Senão, daqui a pouco, tem bactéria que proteger no planeta. Então, vamos lá. 2 bactérias da mesma espécie se encontram casualmente. E você percebeu que eu coloquei a cor dos cromossomos de cada uma diferentes para você entender. Olha, a primeira bactéria tem um cromossomo roxinho, então a característica dela é essa. A segunda bactéria tem um cromossomo vermelho, então a bactéria vermelha tem as suas características. Uma bactéria, então, ela pode doar material genético para outra. E como é que isso vai acontecer? Olha aí na sua apresentação. Entre essas 2 bactérias, haverá a formação, deixa eu só ajeitar um negocinho aqui. Ó. Entre essas 2 bactérias, haverá a formação de uma ponte de comunicação entre elas. Nós chamaremos isso de pile, ou pile sexual. Basicamente, então, dá uma olhada lá na imagem. Entre essas 2 bactérias haverá um contato e nesse contato haverá comunicação entre o citoplasma de uma bactéria e o citoplasma de outra. Lembra que eu te falei que na conjugação uma bactéria doa o seu material genético para outra? Então, muita atenção nisso. Nesse ponto, a prova vem te perguntando, cara, como assim? Uma bactéria vai doar material genético para outra, mas qual material genético ela vai doar? Você precisa voltar na aula da semana passada, onde nós conversamos sobre os plasmídios. Dá uma olhada aí no seu caderno, vê se você anotou sobre ele. O plasmídio é esse pedacinho de DNA que está separado do cromossomo principal. Lembra que eu falei dele? Você tem um cromossomo grandão principal e você tem os cromossomozinhos pequenininhos, os pedacinhos de DNA, que servem justamente para isso, para fazer uma troca.
Então, agora, você vai perceber que a bactéria roxa, com material genético roxo, vai doar o seu plasmídio ou parte desse plasmídio para a bactéria vermelha. Olha lá. E essa doação acontecerá, pelo pirissexual. Olha lá. Um pedacinho do material genético atravessou esse pirissexual, que é essa ponte citoplasmática, e foi recebida pela bactéria vermelha. Nessa hora, a gente tem que dar uns nomezinhos para as bactérias. A bactéria doadora, ela vai ser considerada a bactéria macho, ela está doando o material genético. A bactéria que recebe o material genético, ela será considerada a bactéria fêmea. Agora, muita atenção nisso. Não existe distinção de sexo entre as bactérias, é apenas uma nomenclatura. Você percebeu aí na sua casa que nesse exemplo que eu passei, quem doou o material genético foi a bactéria roxa. Então, nesse caso, nessa história, nessa conjugação, a bactéria roxa, ela foi a bactéria macho, que ela doou, e a bactéria vermelha foi a bactéria fêmea. Mas nada impede de que esse pirissexual seja desfeito. Então, olha ali, ó. Aconteceu, então, a doação, separamos as bactérias. O pirissexual desaparece e as bactérias vão embora. Essa bactéria roxa, que nessa conjugação foi o macho, foi a bactéria macho, ela pode se juntar com uma outra bactéria, pelo mesmo processo, faz um pirissexual, e essa outra bactéria pode doar material genético para ela. Então, nessa nova conjugação, ela seria fêmea. Entendeu como é que funciona, meus queridos? Não tem bactéria masculina e bactéria feminina. Não. Você vai ver duas bactérias se juntando. Você ainda não sabe quem é o macho e quem é a fêmea. Você vai ficar de olho ali. Se a da esquerda doou para a direita, a esquerda do macho, a direita é da fêmea. Se for o contrário, se a da direita doou o material genético para a esquerda, tá, então essa é a doadora, essa eu vou chamar de macho. Essa é a receptora, essa eu vou chamar de bactéria fêmea. Legal? Outra coisa importante. Numa conjugação, tem o doador e o receptor, o macho e a fêmea. Qual das duas está fazendo a reprodução sexuada? Lembra que na reprodução sexuada tem que ter novidade. E a bactéria macho, ela não ganhou nada, ela doou apenas. Significa que ela não realizou uma reprodução sexuada, porque o material genético da bactéria macho continua o mesmo, ela só deu um pedacinho. Então, imagina, eu sou a bactéria macho, você do outro lado é a bactéria fêmea. Isso aqui é o meu plasmídio. Toma aqui meu plasmídio. Você recebeu o meu plasmídio aí. Você ganhou informação nova. Eu não. Eu só passei, eu copiei um pedacinho que eu tinha e falei, cara, legal, isso aqui é bacana. Vou copiar e te dou. Se eu, bactéria macho, não sofri nenhuma alteração, eu não participei da reprodução sexuada. Você, a bactéria fêmea, no caso ali do nosso exemplo, a bactéria vermelha, ela teve a reprodução sexuada. E olha o que vai acontecer. Tá vendo ali, ó, que dentro da bactéria de cromossomo vermelho tem um pedacinho de cromossomo roxo? Essa bactéria, então, ela vai aderir esse cromossomo ao cromossomo dela, olha lá. E agora ela mudou. Ela ganhou uma informação nova. Essa bactéria vai produzir uma proteína que antes ela não produzia. E se esse pedacinho de DNA que chegou para ela trazer uma informação que gere alguma vantagem para essa bactéria, pode ser coisa ruim também, né? Essa bactéria, esse DNA roxo, pode fazer ela produzir uma bactéria que pode ser uma bactéria. Esse DNA roxo pode fazer ela produzir uma proteína que seja tóxica para ela. Ela morre, se fudeu, acontece. É uma loteria. Mas, se esse DNA roxo que chegou faz ela produzir uma proteína legal que vai dar vantagem, o que essa bactéria vai fazer? Você viu que ela fez uma reprodução sexuada. Agora, ela vai se dividir em duas, que as duas vão ter um pedacinho do roxo, reprodução assexuada. Como eu disse para vocês, esse tipo de reprodução vai se alternando. Então, eu sou uma bactéria e ganhei o DNA.
pô, legal, esse DNA me deu uma vantagem. Então, vou me dividir em 2, dividir em 4, dividir em 8, 16. Vou fazer um tanto de reprodução assexuada para gerar um tanto de bactéria com essa característica nova. Então, põe na tua cabeça. Reprodução assexuada todo mundo faz. A reprodução sexuada, de vez em quando, vai acontecer para aumentar a variabilidade. Senhores, esse daí é o processo de conjugação. No próximo tipo, nós vamos ver a transdução. Essa transdução, meus queridos, você vai só entender. Você, minha múmiazinha, você só vai entender a transdução se você entendeu lá atrás reprodução de vírus, tipo de DNA. Aquela do bacteriófago, porque a gente vai usar ele agora. Deixa eu mostrar para vocês, eu desenhei aqui também, fiz uma animaçãozinha para ver se você consegue entender melhor. Vamos lá. Na transdução, você tem uma bactéria, X, qualquer, nesse caso a bactéria cromossomo vermelho, ela está vivendo a vida dela, legal, tranquilo, e de repente essa bactéria será infectada por um bacteriófago, um vírus. Você já sabe. Esse vírus vai introduzir o seu material genético na bactéria. Essa bactéria vai começar a produzir novos vírus. E dentro, turma, agora muita atenção. Dentro de cada uma das cápsulas virais, temos que ter uma cópia do DNA do vírus, não é? Porque aí, quando esse vírus novo, essa cápsula nova sair dessa bactéria, ela vai atacar outra e vai continuar o processo. Então, eu preciso que você lembre dessa reprodução, dessa replicação viral do tipo do bacteriófago. Ele coloca o seu DNA. O DNA, então, é assimilado pela bactéria. A bactéria começa a produzir proteínas virais, começa a construir as cápsulas virais. Dentro de cada cápsula tem que ter uma cópia do DNA viral. Isso é o que é esperado. Mas cagadas acontecem. Às vezes, acontece de uma bactéria construir uma cápsula viral nova, só que dentro dessa cápsula nova, dá uma olhada aí, ao invés de uma cópia do vírus, do DNA do vírus, vai um pedaço do DNA da bactéria. Isso não está certo, não era para ser assim, mas aconteceu. Então, você está percebendo, ó, essa bactéria formou 1, 2, 3, 4, 5, 6 cápsulas virais. Das 6 cápsulas, 5 carregam uma cópia do DNA viral, então elas estão corretas. Essa última que está aí apontando para você, aconteceu um erro, a cápsula viral foi montada perfeitamente, mas dentro da cápsula, ao invés de ter um DNA do vírus, foi um pedaço do DNA da bactéria. Alguém errou, alguém fez uma cagada. Mas isso não vai gerar problema nenhum. Então, olha lá. Nesse ponto, então, esses vírus prontos, essas cápsulas virais serão liberadas, essa bactéria se fudeu, ela morreu. E dentre esses vírus, vamos dar uma olhadinha ali, ó. Esse vírus, vamos focar no vírus que está carregando o DNA bacteriano. Essa cápsula viral vai infectar uma outra bactéria. A outra bactéria que estava passando ali no meio, ela foi, então, percebida por essa cápsula e o processo continua. Olha lá. O vírus foi lá, a cápsula viral, perdão, injetou o seu DNA lá dentro. Mas o DNA que entrou nessa nova bactéria não é DNA viral, é o DNA da bactéria anterior. Então, sem querer, essa bactéria aí de cromossomo azul, ela ganhou um pedaço de DNA da bactéria vermelha. Mas quem trouxe esse pedaço de DNA foi uma cápsula viral. Você percebeu, então, que sem querer aconteceu um tipo de reprodução sexuada. Porque essa bactéria nova, ela recebeu informação nova lá da bactéria vermelha, que ela não tinha, e vai alterar o seu material genético. Alterando esse material genético, você tem uma bactéria recombinante, ou seja, uma bactéria com novas informações. É estranho a gente pensar, cara, isso acontece mesmo? Acontece, velho.
não era o objetivo. O objetivo desse vírus que veio era infectar essa bactéria, só que ele colocou um DNA bacteriano, não DNA viral. Então, essa bactéria, ela mudou. Lembre-se que a reprodução sexuada, o objetivo é alterar o material genético dessa bactéria. E foi alterado. Essa é a transdução. Então, na transdução, o material genético novo chega através de um bacteriófago, um vírus bacteriófago. Turma, tranquilo aí para vocês? Beleza? Esses dois tipos de reprodução, a conjugação, eu acho que ela é mais simples da gente conceber. Tá, chega uma bactéria, chega outra, elas se juntam ali, uma do material genético para outra. Legal. Essa transdução, ela é mais complicada da gente aceitar. Porra, um vírus envolvido. Mas se você entende o processo da replicação viral, você entende esse negócio. Ah, cara, que deu merda. Ao invés de um DNA do vírus, que ia arrebentar com essa bactéria, chegou um DNA bacteriano. Deixa eu ver aqui, ó, chegou uma perguntinha para mim. Chegou no privado. Professor, mas a primeira bactéria que deu origem para o vírus mutado morre? Morre. Porque a primeira bactéria, a bactéria de cromossomo vermelho, ela foi realmente infectada pelo vírus. Você viu que, inclusive, ela soltou vírus totalmente funcionais. Só que uma dessas cápsulas carregava um material genético bacteriano. Então, aquela primeira morreu. Tá? Lembra que na reprodução sexuada, a gente sempre foca na bactéria que recebe o material genético. Quem doa, ou não vai fazer diferença nenhuma, no caso da conjugação, a bactéria macho, ela não ganhou nada, então ela nem participou, ela só entrou no processo. E nesse caso, na transdução, essa bactéria que morreu, ela conseguiu doar parte do seu material genético para a próxima, mas por acidente. Não foi por vontade. Tranquilo, iPhone? Beleza? Então vamos lá. O próximo tipo de reprodução sexual é a mais simples possível, é a transformação. E essa é tão simples que acontece com mais frequência. A transformação é o seguinte, você tem uma bactéria ali, normal, mais uma vez a bactéria vermelha. Aí essa bactéria vermelha, passa aí para mim, tio, ela morre. Cara, ela estava vivendo tranquilo, de repente, ela morreu. E aí, entra nesse momento um raciocínio que a gente tem uma dificuldade de ter. Quando a bactéria morre, cara, ela não desaparece. A célula continua ali. Ela só parou de funcionar. E se essa célula parou de funcionar, ela vai começar a se desgastar, a membrana arrebenta. Então, toda a parte interna desta célula bacteriana será liberada no meio, inclusive pedaços do seu material genético. Entendeu como é que funciona? Quando uma pessoa morre, o corpo dela desaparece? Não. Quando a bactéria morre, a célula dela também desaparece. Então, a célula bacteriana ela começa a se degenerar e tal, aí ela arrebenta e o DNA que era dessa bactéria que morreu fica no meio. Normal. Pode acontecer de uma bactéria jovem estar passando aí, agora, olha lá, tinha uma bactéria nova, está passando ali no meio e viu um pedaço de DNA boiando. O que essa bactéria pode fazer? Deixa eu pegar ele. Absorveu. Transformação. Se absorve, então, material genético que estava solto no meio e esse material genético é absorvido por ela, ou seja, é incorporado no seu cromossomo principal, você concorda comigo que essa bactéria foi alterada? A informação, não chegou informação nova? Chegaram informação nova. Você tem uma bactéria, opa, volta, você tem uma bactéria recombinante. Então, vocês conheceram os 3 tipos de reprodução bacteriana, meus queridos. Conjugação, 2 bactérias se juntam, uma doa, outra recebe. Transdução. Uma bactéria vivendo a vida dela, chega um bacteriófago e infecta ela. Essa bactéria morre. Uma das cápsulas sai com erro, carregando o material genético da bactéria morta e não o material genético do vírus. Infecta uma nova bactéria, essa bactéria, sem querer,
ela recebeu informação de uma outra bactéria. Mudou? Mudou. Então temos a transdução. E a transformação, o processo mais simples possível. Você, bactéria, está passeando e de repente você viu um material genético boiando ali. De onde que veio? De uma bactéria que morreu ali naquele local e esse material genético ficou boiando. Você fala, pessoal, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver se é bom. Isso daí é totalmente aleatório. O que vem, você tem que entender. O que vem nessa matéria genética novo, como eu já disse, pode ser informação boa, pode ser uma proteína nova que será legal para a bactéria, que vai dar vantagem, ou pode ser uma coisa ruim. Toda reprodução sexuada é assim. A gente tem que pôr na cabeça que reprodução sexuada aumenta a variabilidade. Aumenta. Você tem várias características novas surgindo, mas nem todas serão boas. E isso faz com que a espécie ela tenha a maior chance de sobreviver. Se todos os indivíduos da espécie fossem idênticos, qual seria o grande problema, turma? Imagine que todos nós da espécie humana fôssemos clones. Todos nós tivéssemos exatamente a mesma carga genética. O problema é o seguinte, se aparece uma doença que mata um, mata todo mundo, porque todo mundo é igual. Agora, você tem aí, por exemplo, entrando mais uma vez nessa pandemia aí do SARS-CoV-2, vamos falar dessa Covid-19. Existem pessoas que vão se contaminar com esse vírus e não vão ter sintomas tão fortes quanto outras. Isso tem a ver com o serológico dela, tem a ver com o DNA dela. Tem gente, por exemplo, vou focar aqui agora numa coisa mais palpável. Vocês conhecem HIV, conhecem AIDS? Existem estudos, você deve saber disso, existem estudos que indicam que mais ou menos 5% da população do planeta é imune ao HIV. Ela tem, essas 5% dessa população tem alguma coisa no DNA que a gente ainda não descobriu o que é, que produz determinadas proteínas que não permitem que esse vírus comece a proliferar no organismo. Como saber se você é uma das 5%? Você tem que se contaminar. Você tem que deixar o vírus HIV entrar. Se você não ficar doente, você é 5%. Mas existe 95% de você ficar doente. Então, turma, tá vendo como é que a variabilidade é legal? Então, se imagina, se esse vírus HIV, ele mata muita gente, né? Ele destrói o sistema imunológico, mas digamos que ele fosse um vírus muito mais agressivo. Muito, muito mais. Aquele vírus, assim, o ebola elevado à 10ª potência. Você se contamina com esse vírus, em uma semana você está morto. Imagina, essa desgraça acontecendo. Mesmo assim, pela variabilidade genética, a espécie humana não desapareceria. 5% da população sobreviveria. Ah, 5% é muito pouco. Sim, mas não é zero. É 5%. E é 5% e alguns milhares de anos pode repovoar todo o planeta. Entendeu? Variabilidade genética é legal. Por isso que a reprodução sexuada é tão importante. Vamos falar então agora sobre taxonomia sistemática. Eu decidi colocar essa matéria agora. Assim, geralmente, taxonomia sistemática vem antes do reino mané. Mas eu quis te apresentar um grupo que é o vírus, que pode ser vivo ou não. O primeiro grupo dos seres vivos que a gente realmente fala, esse é um ser vivo, reino Monera, que são as bactérias, as cianobactérias, para você que ainda não diferenciou. Cianobactérias são as bactérias azuis, que elas fazem fotossíntese, tá? São bactérias que são procariontes, não tem um núcleo organizado. Você já tem uma ideia, então, desses primeiros grupos de seres vivos, ou não, no caso dos vírus? Para a gente agora entrar na parte da classificação desses seres vivos. Gente, é ser vivo pra cacete nesse mundo. Mas é muito. Imagina, desde o primeiro ser vivo que apareceu há 3,5 bilhões de anos atrás até hoje. Quantos tipos de seres vivos já apareceram, já passaram por aqui, já foram embora, já foram extintos? Nós, na história desse planeta, somos muito recentes. Nós, espécie humana, Homo sapiens sapiens, aparecemos por volta de 150, 200 mil anos atrás. O planeta tem 4 bilhões de anos. E ainda tem espécies que vão aparecer. É tanto ser vivo, é tanta coisa, que a gente precisava organizar. E para a gente entender como é que funciona mais ou menos a organização dos seres vivos, a gente estuda a taxonomia sistemática. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês, meus caros,
Taxonomia sistemática é uma coisa muito a ver com biologia, né? Mas não necessariamente. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que taxonomia, a princípio, não tem nada a ver com biologia. Taxonomia é um sistema de classificação, é uma ciência de classificar. Cara, você tem coisas para classificar na sua casa? Você tem. Gente, imagina, você agora ler. Então você tem aí na sua casa uma bela coleção de 500 livros de temas diferentes. Você quer organizar esses livros. Você quer, então, você comprou estantes lindas, colocou na sua sala, no seu escritório, no seu quarto, não sei. Você quer organizar esses livros. Como é que você vai classificar esses livros? Eu te pergunto. Você pode classificar esse livro através do assunto deles, né? Suspense, autoajuda, sei lá, ficção, não sei. Você pode classificar por autor, os autores que começam a letra A, começam a letra B, a letra C, ou pelo título, ou você pode ver, não sei se vocês viram, eu achei bem bonitinho. Para mim não funcionaria, mas eu achei legal. Eu estava vendo a live da Maria Rita, sabe a Maria Rita, gente? Estava vendo a live dela, ela estava na sala dela, e atrás, a estante de livros dela estava classificado por cor. Eu não sei quais eram os livros, mas tinha a cor azul, azul escuro, aí ia fazendo aquele degradê para azul claro, aí chegava no verde. Ela escolheu, por algum motivo dela, classificar por cor. Senhores, o que eu estou querendo mostrar para vocês que todo o processo de classificação é uma taxonomia. Então, você organizou lá. Vamos lá. Eu organizei por cor. Azul, verde, então os critérios. O critério, perdão, foi cor. E as categorias. Azul, verde, vermelho, ou cores quentes, cores frias. Não sei, cara. Eu só preciso que você entenda que toda vez que você vai classificar alguma coisa, você usa a ciência da classificação. Você usa uma taxonomia. Você estabelece critérios e classifica. Simples. Eu tenho certeza que do outro lado aí tem pessoas organizadas que o guarda-roupa dela está classificado de acordo com a cor das blusas. Ou essa é a blusa de trabalhar, essa é a blusa de estudar, essa é a blusa de sair para balada. Você fez uma taxonomia. Você já entendeu. Então, taxonomia não tem nada a ver com biologia a princípio. Mas como eu quero classificar os seres vivos, eu vou usar a ciência da classificação. Eu vou usar a taxonomia. A sistemática, aí sim, a sistemática são os critérios que usamos para classificar os seres vivos. Então, você percebeu, não é tão difícil. Taxonomia eu uso para classificar qualquer coisa. Os critérios. Eu estou classificando os seres vivos. Então eu vou usar os critérios dos seres vivos. Eu vou usar a sistemática. E essa sistemática, critérios de classificação de seres vivos, critérios de classificações biológicos, você vai perceber que ele tem duas frentes. Aqui eu não grifei. Ali você tem a sistemática de Linneu. Cacique, quem é Linneu? É esse cara aqui, ó. Esse é Linneu. Linneu foi um dos primeiros não. Na verdade, um dos primeiros que classificou, tentou botar ordem nesses seres vivos, foi Aristóteles. Lá, aquele filósofo grego, lá, não sei quantos anos, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. E o critério que ele usou foi um critério super simples. Ele usou um critério morfológico, ou seja, pela forma dos seres vivos, mas usou o mais simples possível. Por exemplo, o critério que Aristóteles usou para classificar os vegetais. Vegetação rasteira, vegetação arbustiva e árvores. Sabemos hoje que esse critério é muito pobre, mas foi um primeiro critério. Beleza. Linneu é século XVIII, início do século XVIII, 1700, alguma coisa assim. Linneu, ele usou um critério também, vamos anotar aqui, ó, usou um critério de características morfológicas.
Beleza. Características morfológicas. O que é essa morfologia, meus queridos? Morfologia é o estudo da forma. Então, você está observando só o que está do lado de fora. Linneu, ele foi mais detalhista do que Aristóteles. Ele não colocou um grupo de vegetação rasteira, um grupo de vegetação arbustiva e um grupo de árvores. Não. Ele observou que as árvores eles tinham formas diferentes. Uma mangueira tinha uma diferença muito grande de um pinheiro. E aí ele foi classificando isso. Ó, isso aqui tem essa folha desse jeito, aquela folha daquele jeito diferente. Nos animais foi feito assim. Então a gente tem que entender. A classificação de Linneu foi trabalhada somente nas formas. É uma classificação boa? É. Até hoje a gente usa a classificação de Linneu. Só que depois a gente descobriu uma coisa que é o seguinte. Por quê? Pensa assim comigo, ó. Um leão e um tigre, eles são felinos. Mas eles têm muitas diferenças entre eles, ao mesmo tempo que tem muitas semelhanças. Aonde está a diferença? Aonde está a semelhança? Advento da ciência, isso vem depois de Linneu, descobrimos o tal do DNA. Cara, é no DNA. Se você comparar o DNA de um leão e de um tigre, você vê que tem muita coisa parecida. Mas as pequenas diferenças fazem com que eles tenham aquelas diferenças entre eles, obviamente. E isso, a partir do descobrimento do DNA, antes do DNA, quando chegou Darwin, que Darwin apareceu uns 100 anos depois de Linneu, Darwin, olha ele aqui, ó, ou o meu cachorrinho. Darwin também começou a descobrir, cara, esse bicho e esse outro, eles são parecidos, então eles devem ter um ancestral comum. Isso, então, é um outro tipo de gente, uma maneira de a gente classificar. A gente não vai olhar só a forma, se eles são parecidos ou diferentes. A gente vai trabalhar aqui agora um critério de ancestralidade. E esse critério aqui, meus queridos, critério de ancestralidade, ele faz com que seres vivos sejam, que antes a gente não classificava eles próximos, deixam eles mais próximos dentro de uma classificação. Por exemplo, para você, que para Linneu foi a mesma coisa, para você um fungo, um cogumelo, meus caros, ele estaria mais próximo numa classificação das plantas ou dos animais. Você colocaria os fungos mais próximos evolutivamente dentro de plantas ou de animais? A princípio, para um leigo, o cara pensa no cogumelo, o cogumelo está crescendo lá no topo podre, ele não anda, ele não faz nada, coisa que é igual a planta. Mas, na verdade, o cogumelo ele tem muito mais características próximas dos animais do que plantas. Aonde a gente descobriu isso? Aqui. Na filogenia, na cladística, quando a gente observa a ancestralidade. Para a gente observar a ancestralidade, você tem que conhecer a história evolutiva dos seres vivos. Então, hoje a gente usa esses dois critérios, o morfológico e da ancestralidade. Mas de ancestralidade é um ser vivo gerando outro, não é? E como que um ser vivo passa a característica para o próximo? Como que você vai passar as características para o seu filho? Não é através da genética, não é através do seu DNA, você vai dar DNA para o seu filho, e seu filho vai ganhar umas características que você tem e outra característica do pai ou da mãe do seu filho. E eu estou te mostrando isso porque aqui está a pegadinha de prova. Algumas questões vão dizer que oh meu Deus, o critério de Linneu, a sistemática de Linneu é uma sistemática não natural e da filogenia ela é natural. Eu concordo que esse nome não foi o melhor o nome usado, mas é o que é trabalhado na ciência. Quando eu falo que essa filogenia ela é uma sistemática natural, não é que essa sistemática ela acontece naturalmente. Natural aqui quer dizer de inato, ou seja, de nascimento. Quer dizer que, nesse caso, eu estou vendo quem que passa a característica para o próximo. Eu consigo ver a ancestralidade. Na morfologia, Linneu ele não viu isso. Linneu ele só foi separando. Essa aqui é uma folha verde com pontinha em forma de estrela.
essa é uma folha verde com ponta arredondada. Mas ele não percebeu se elas têm uma ancestral comum. Então, eu peço para vocês esse cuidado. Sistemática não natural não quer dizer que ela não é da natureza. Não. É que Linneu não considerou a passagem das características pelo DNA. Ele não considerou essa questão inata de você ganhar características dos seus pais. Ele não pensou nisso. Ele só dividiu no que ele viu. Na filogenia cladística, nós conseguimos agora determinar quem ganhou as características, de quem que ele ganhou. Vamos observando a ancestralidade. Isso aqui tem tudo a ver com a evolução. Então, essa primeira explicação, meus lindos, é só para você entender o que é a sistemática não natural e a natural. A natural, ela trabalha com material genético, trabalha com ancestralidade, e a não natural, não. Ela só trabalha com características das formas. Beleza? Então tá, não tem nenhuma dúvida aqui. Vamos ver, então, quais são as categorias que nós classificamos os seres vivos. Se eu estou trabalhando categoria para classificar alguma coisa, eu estou usando a ciência da classificação, a taxonomia. Então, dentro da taxonomia, cada categoria chama taxon. Beleza? Você poderia tranquilamente chegar num supermercado e falar: esse corredor, esse é o taxon dos farináceos. Esse é o taxon dos produtos de limpeza. Esse é o taxon dos enlatados. Porque é simplesmente categoria. A gente fica sempre com aquele negócio dentro da biologia, na taxonomia, mas não. Taxonomia é classificar qualquer coisa. Então, vamos lá. Os taxons, as categorias para classificarmos os seres vivos são, a princípio, 7. Essa palavrinha que eu coloquei aqui, eu até vi Pedro e eu acho que foi, quem foi? Acho que foi o Dudu, não sei. Estava brincando lá da minha aula de ontem, vamos parar de falar de plantas, aí alguém colocou, acho que foi o Dudu mesmo, colocou lá reficofagem e tal. Esse é o reficofagem, gente, para quem não conhece. Essa palavra reficofagem, ela é ótima para a gente lembrar quais são as categorias que existem para classificar os seres vivos na ordem. E qual é essa ordem? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Primeira categoria para classificarmos é o reino. Aí, ó. O reino, então, é a categoria mais ampla. Os seres vivos, eles são divididos em 5 reinos. Quais são esses 5 reinos? Um reino acabamos de estudar, que é o reino das bactérias. O reino Monera. Então, vamos lá. O reino Monera é o primeiro desses reinos. Depois, para a semana que vem, nós vamos estudar o reino protista. Dentro do reino protista, nós temos os protozoários e as algas. Eu vou estabelecer qual é o critério para um ser vivo ser colocado dentro do reino protista. A gente vai entender semana que vem. Temos ainda o reino dos fungos, o reino fungi, o reino das plantas, o reino metáfita e o reino dos animais, o reino metazoo. Esse sistema de classificação, então, em 5 reinos, é um sistema que você deve ter aprendido lá na sua escola, lá no ensino médio. É um sistema bem difundido. Só que mais recentemente, antes de eu falar dos próximos taxons aqui, ó, alguns cientistas começaram a perceber que dava para criar uma nova categoria antes dos reinos, porque até então os reinos eram só 5, os seres vivos deviam ser colocados em um desses 5 reinos, mas perceberam, cara, tem uma semelhança de umas coisas novas, e isso foi quando a gente conseguiu observar, por exemplo, a parede celular de bactérias. Você percebia que tinha bactérias que tinham um tipo de parede e uma outra bactéria que tinha outro tipo. Dentro do reino Monera, você tinha 2 tipos diferentes. Você falava, cara, que coisa estranho. Aí quando você via ribossomos de bactérias, tinha um tipo de ribossomo, tinha outro, estava muito bagunçado. Então, foi criado um novo tipo de categoria.
Essa categoria, ela vem antes dos reinos. Então, eu vou colocar aqui, ó, o D, e esse D é de domínio. Então, eu preciso, olha só, que você tenha uma noção do que é esse domínio. O domínio é uma categoria maior que os reinos. São 3 domínios que existem. O domínio das eubactérias, essas bactérias que a gente estudou nessa última aula. O domínio das árqueas, que são um grupo de bactérias que foi separado aqui de dentro. Então, você colocaria aqui assim, ó, eubactéria. É bactéria, não é? Então, eles são todos procariontes. As árqueas ainda são bactérias, então são todas procariontes. Beleza? Só que dentro desse grupo aqui, ó, igual eu te falei, quando fomos estudar essas bactérias, perceberam, ó, parede celular. Lembra que eu comentei na última aula que era importante a gente conhecer a parede celular? Que quase todo mundo tem. Parede celular aqui, aqui, aqui e aqui. Só os animais não têm a parede. Então, isso é uma ótima questão de prova. Cara, se quase todo mundo tem a parede celular, contem para mim qual é a diferença entre elas. E eu comentei na última aula que as bactérias tinham a parede celular de peptoglicano, um tipo de carboidrato. Mas lá na década de 60, final de 60 e início de 70, perceberam, cara, mas tem essas bactérias aqui que não tem peptoglicano. Ela é diferentona, ela é bactéria, ela é ainda, mas elas não têm peptoglicano. Foi aí que foi proposto, então, esse negócio de domínio. Então, eu só preciso que vocês entendam, olha lá, ó. Hoje em dia, consideramos não mais 7 categorias, mas 8 categorias com os 3 domínios. Depois vem os 5 reinos. Aí agora, dentro de cada reino, nós vamos ter os filos. Dentro dos filos, teremos as classes. Dentro de cada classe, você terá as ordens. Dentro das ordens, teremos as famílias. Dentro das famílias, meus amigos, os gêneros. E dentro de cada gênero, você tem a espécie. Então, aqui, ó, a gente pode fazer essa brincadeira. Em direção à espécie, o domínio em direção à espécie, aqui nós vamos ter um aumento das semelhanças. Então, ó, dentro de um gênero, você tem indivíduos muito mais semelhantes do que dentro de uma ordem. Então, à medida que você vai chegando próximo à espécie, você vai aumentando as semelhanças entre os indivíduos, até que você chega no último táxon, onde os indivíduos são muito parecidos entre si. Tá? Agora, se você vai ao contrário, olha lá, ó. Se você vai em direção ao domínio, o que a gente tem um aumento aqui? A gente tem um aumento da quantidade de seres vivos. Claro, dentro do reino animal, tem muito mais seres vivos do que dentro da espécie humana. Entenderam como é que funciona? Vocês têm que conhecer, então, essas classificações. Se a gente, por exemplo, tivesse que classificar nossa espécie, espera aí, chegou uma pergunta aqui para mim. Como é que é? Chegou no privado aqui. Isso é aquela fase do gafanhoto de viver na grama? Privado, essa é a aula de hoje? Você está na minha aula ainda? Aquela fase do gafanhoto de viver na grama? Não entendi o que é essa pergunta. Bom, se quiser depois, privado, eu fazer essa pergunta aí para mim, porque realmente eu fiquei sem entender. Foi mal. Vamos lá, meus queridos. Vamos classificar então a espécie humana aqui.
Domínio, eucária, porque somos eucariontes. Reino, animal. Filo, nós somos cordados, da classe dos mamíferos, da ordem dos primatas, da família hominídea, do gênero Homo, da espécie Homo sapiens sapiens. E é aonde chegamos no último ponto da aula, que são as regras de nomenclatura científica. Todos os seres vivos devem receber nomes, e observe, seres vivos. Os seres vivos recebem nomes científicos que vão seguir determinadas regras. Você vai perceber que os vírus, um dos motivos, por exemplo, porque, gente, é importante que você saiba, não existe hoje um conceito definitivo do que é vida. Basicamente, cara, a vida tem que ser o quê? A vida tem que reproduzir, ela tem que ter um nível de organização interessante, né? Um nível de organização complexo, não pode ser qualquer coisinha. Tem que ter material genético e tem que reagir ao meio, reagir a estímulos do meio. Uma bactériazinha, cara, reage ao estímulo do meio. Se o meio começou a ficar muito ácido, ela pode reagir se protegendo, se encapsulando, enfim. Isso são alguns critérios, mas a gente não determinou, gente. Ó, a vida é exatamente isso, aquilo. Então, esse negócio do vírus, ser ou não ser vivo, fica no meio. Porque o vírus tem material genético? Tem, mas ele não é capaz de ler. Então, sei lá, o vírus reproduz? Reproduz, mas ele precisa de outro ser vivo. Tá vendo? É muito difícil. Aí, a gente chega num ponto. Vírus é ou não é ser vivo? A princípio, não. Um dos motivos é o vírus não ganha nome científico. Qualquer bactéria, a partir de bactérias, protistas, fungos, metáfitas e metazoos, todo mundo vai ter um nome científico. Vírus não. Vírus ele ganha siglas. O vírus da AIDS não é o Virius Aideticus, não, é o HIV. Agora, a bactéria que causa botulino, Clostridium botulino. Então vem comigo para a gente acabar essa aula aí que está faltando 2 minutinhos. Primeira regra para você dar um nome científico para um ser vivo é que esse nome sempre esteja em latim. Você vai botar esse nome em latim ou vai latinizar esse nome? Por quê? Porque o latim é uma língua morta. Quando eu digo que é uma língua morta, Maria Fernandina, não sei se está ali hoje, mas vê se eu estou falando bobagem aqui, Maria. Língua morta é uma língua que nenhum povo fala mais de forma oficial. Não existe hoje no planeta um povo cuja língua oficial é o latim. E essas línguas mortas, elas sofrem pouquíssimas mudanças, porque elas não estão sendo muito usadas. Então, vamos pegar uma língua. Imagina se a gente tivesse usado como a língua oficial da nomenclatura a língua portuguesa. Aí o cara aprendeu que ideia tinha acento. Aí depois não tem mais, cara, fica doido. Aquele negócio do enfim, até hoje eu não sei mais quando tem, quando não tem. Por quê? Porque é uma língua viva. Ela sofre modificações. O latim não sofre mais. Foi usado, então, como a língua oficial. Além do latim, o nome da espécie sempre deverá ser binominal. Sempre 2 nomes. Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês. O leão. Nome científico do leão. Pantera leo. Esse primeiro nome, ele sempre se refere, anota aí para mim, turma, ao gênero. Sempre. O primeiro nome da espécie, nome científico, perdão, sempre se refere ao gênero que ela pertence. Então, você vai perceber que no nome científico nós temos 2 informações, o gênero e a espécie. Mas aqui tem uma pegadinha foda. O aluno que está aprendendo isso pela primeira vez, ou não lembra muito bem da matéria, ele fala o seguinte: o primeiro nome é o gênero, o segundo nome é a espécie. Não, errou. O segundo nome é o que nós chamamos de epíteto, anota aí para mim, ó. Epíteto específico. Porque a espécie, como eu acabei de colocar para vocês a regra, ela sempre deverá ser binominal. Então, o nome da espécie do leão é Pantera leo. Pantera é o gênero que ela pertence. Leo é um complemento. O epíteto específico, meus queridos,
pode ser uma característica desse ser vivo, pode ser uma homenagem. Por exemplo, se você descobre um ser vivo novo hoje, você vai ter que achar um dos 3 domínios que ele pertence, se ele é uma eubactéria, uma arquea ou uma eucária. Achando aqui um dos domínios, você vai ter que achar um desses 5 reinos. Ah, cacique, ele é um fungo. Eu vi que ele tem características de fungo. Então você vai ter que determinar um filo, uma classe, uma ordem, uma família e um gênero para ele. Aí, quando você vai dar o nome da espécie, que são 2 nomes, né? Você dá o nome do gênero e o epíteto, você escolhe o que você quer fazer. Se, por exemplo, todo mundo conhece aqui o protozoário causador da doença de Chagas, Trypanosoma cruzi. Esse cruzi, você sabe, cara, cruzi é uma homenagem ao brasileiro, cientista brasileiro, que descreveu pela primeira vez o protozoário. Chagas, Carlos Chagas descreveu a doença. Oswaldo Cruz descreveu o protozoário. Então, na hora que ele foi a primeira pessoa que falou assim, cara, esse protozoário ninguém descobriu ainda, vou dar o nome, Trypanosoma, que é no gênero, cruzi, uma homenagem que ele deu a ele mesmo. Ele pode? Pode. Certo? Então, esse epíteto específico, meus queridos, o segundo nome da espécie é uma característica. Pantera leão. Tigre, Pantera tigris. E se são do mesmo gênero, mostra que tem uma aproximação evolutiva, sistemática de filogenia cladística, porque a gente vê quem é mais parecido com quem. E não se esqueçam, espécie, o nome da espécie sempre deverá ser binominal. Não cometa o erro de falar que o primeiro nome é gênero e o segundo nome é espécie. O primeiro é gênero, segundo epíteto específico, os 2 é espécie. Beleza? Filhos, passei aí 2 minutinhos, 3 minutinhos da aula, mas não tem problema. Finalizei isso com vocês. Trabalhamos taxonomia, sistemática, reino, manera. Muito obrigado a todos aí que assistiram a aula de Bio 1. Espero vocês amanhã. Bio 2, linkage, lei de Morgan, terceira lei da genética. Meio dificilzinho, meio complicado, mas precisamos entender por que caiu na prova do Enem do ano passado. Na prova da primeira aplicação de 2019, tivemos uma questão de linkage. Então vamos nos preparar para isso. Galera, um grande beijo para vocês. Até amanhã. Fiquem com Deus e fiquem com Deus em casa. Tchau, tchau.